John, me diz uma coisa. Você ama o que você faz? Faz. Like your job, seu trabalho? Pois é, John, você já pensou profundamente qual carreira vai seguir? Pois é, John, ter paixão pelo que você faz é fundamental. Eu, por exemplo, I love my job. Eu amo o meu trabalho. Que maravilha. Pois é. John, tá vendo essa agenda aqui? Sim. Eu decidi que seria teacher na época que eu usava ela. Sério? Yeah, that's right. Eu adorava inglês desde a época da escola. Que ótimo. E eu costumava ajudar meus colegas a estudar. Teve até uma vez que teve essa prova super difícil. E eu tive que dar cola para a sala inteira. Ah, quem nunca deu cola? Mas não é a coisa mais bonita do mundo, né, John, se eu falar sei, que eu faz. sei. Yeah, that's right. Mas foi um fato importante, porque afinal foi ali que eu me dei conta que eu gostava de ajudar, de ensinar. Quer dizer que ajudando teus colegas, você descobriu a tua missão de vida. Yes, that's right. Que legal. E também foi legal porque alguns colegas chegaram pra mim e disseram: consegui entender melhor depois que tu explicou. Que ótimo. Foi muito legal. Yeah, that's right. And you, John? What's your job? Melhor ainda. What's your dream job? O teu trabalho dos sonhos. Bem difícil de responder isso, teacher. My job is auxiliar de produção. My dream job? Não sei. Por exemplo, eu estou estudando engenharia, sabe? Minha ex-namorada, por exemplo, ela ama o que faz. Já eu, nem sei. Não sei qual é que é meu sonho. Don't worry, John. Quando você estiver em Dublin, vai ver que vai ser muito mais fácil de pensar a respeito. Quando a gente viaja, isso amplia os nossos horizontes, agrega valor à nossa vida. Ótimo. E John, já que a gente está falando de quando você for para Dublin, tem uma pergunta muito legal para quando você quer saber o que uma pessoa faz. Qual é? Você pode dizer para ela, what do you do? What do you do? Yes. Vamos tentar mais uma vez. What do you do? What do you do? Great. What do you do, então? O que você faz? What do you do? Isso. Yes, that's right. Very good. John, eu vi que você estudou direitinho o que a gente viu a aula passada do I am para falar de você mesmo. Thank you, teacher. Congratulations, yeah. E é bom você ter estudado porque a gente vai usar isso também, John. What do you do? I'm a teacher. I'm a teacher. Yeah, that's right. Exatamente assim, John. Você viu que ao invés de falar a frase toda quebradinha, eu digo I'm a teacher. I'm a teacher. Yes, então ao invés de falar I am a teacher. Entendi. That's right. Very good. John, já que você está em dúvida sobre os jobs, você não tem certeza ainda do que quer, eu vou te mostrar algumas figuras, algumas palavras que você pode usar e de repente talvez você consiga algo para se identificar aqui. Tá ok. Just a moment. Look. Teacher. Teacher. Yes. The best job. O melhor. That's right. Okay, so repeat it to me. Teacher. Teacher. Perfect. Very good. Depois a gente tem aqui, ó, mechanic. Mechanic. One more time. Mechanic. Mechanic. Perfect. Painter. Painter. Yes. Painter. Great. That's right. One more time. Painter. Painter. Good. That's right. Depois, a gente tem o driver. Driver. Melhor ainda, app driver, App driver. que é um motorista de aplicativo. Sim. Lembra, né? A gente diz app e não app. Tá. That's right. App. That's right. So, app driver. App driver. Perfect. Student. Student. Good. That's right. Good pronunciation. One more time. Student. Student. Great. Doctor. Doctor. Good. Nurse. Nurse. O que é nurse? Enfermeiro, enfermeira. Ah, entendi. That's right. So, one more time. Nurse. Nurse. Great. Ok. Dentist. Dentist. One more time. Dentist. Dentist. A gente tem que cuidar, John, para não fazer aquele som de tch. Lembra que na outra aula eu te falei a respeito Verdade. disso? Do tch.
Exactly. A gente faz isso porque no português a gente tem esse som, né? No inglês a gente precisa cuidar disso. So, dentist. Dentist. Perfect. Very good. And cleaner. Cleaner. Great. All right. One more time. Cleaner. Cleaner. Perfect. Ok, John. Very good. Você viu que quando a gente responde essa pergunta do what do you do, a gente usa o I'm. Sim. Muito comum, né? Porque eu sou. Ok? Depois a gente precisa do a, né? Quando eu respondo, você viu antes, eu disse I'm a teacher. Ah, sim, lembro. That's right. No português, a gente não tem isso. Eu não digo eu sou uma estudante. Sim. Eu sou estudante. That's right. É um pouquinho diferente no English. Então a gente tem essas duas palavras. A gente chama isso de artigo, essas palavras que a gente bota na frente. É o a e o an. Só que tem uma coisinha, John, pra gente saber quando usar essas duas palavrinhas. E qual é? Pois é. O a gente vai usar antes de palavras que comecem com consoantes. Entendi. Então, por exemplo, teacher, dentist, né? Então, I'm a dentist. Entendi. Ó, repeat with me. I'm a dentist. I'm a dentist. Perfect, very good. Então, se o a gente usa antes de consoantes, o an vai vir antes de vogais. Entendi. Então, John, pra gente praticar um pouquinho mais o a e o am, eu quero que você olhe nessa lista que a gente viu agora há pouquinho e me diz quais dessas palavras eu posso usar junto com o an, com o am. Tá. Yes, take a look. Não. I am a dentist. Not exactly, right? Por quê? O an a gente vai usar antes de palavras que comecem com vogais. Ah, é verdade. That's right. Very good. Não. App driver. Very good. Então eu vou te perguntar mais uma vez, tá? What do you do? I am a app driver. Great. Vamos tentar mais um pouquinho. Ó, I'm an app driver. I'm an app driver. Good. One more time. Tá. I'm an app driver. An app driver. De novo, tu viu o que acontece aqui, a conexão da palavra? Entendi. I'm an app driver. I'm an app driver. Perfect. Good. agora sim. Isso. That's right. Very good. Ok, John. Agora que você já sabe falar sobre si mesmo, será como é que a gente faz para falar de outras pessoas ou de outras coisas, enfim? It's easy. Don't worry. A gente usa, na verdade, o he, she, it. He, she, it. That's right. Vamos por partes. O he, a gente usa quando a gente está se referindo a ele. Ele. Então, he, ele. Great. O she, a gente vai usar para ela. That's right. Yes. Então, he, she, a gente usa quando estiver falando de pessoas. Ok. E por fim, a gente tem o it, que é um ele e ela, para quando a gente está falando de qualquer coisa, menos de pessoas. Ah, tá. Como é que a gente fala? Ele, isso, ela, aquilo, eles, acolá. That's right, exactly. Por isso que a gente chama essas palavras de pronomes. Os pronomes, John, eles servem para te não ter que ficar repetindo 1000 vezes a mesma palavra num texto. Né? Entendi. Então, por exemplo, Camila is a teacher. She is a teacher. Entendi. She is a teacher. Great. Ou melhor ainda, nas contrações que a gente viu. She's a teacher. Muito melhor. She's a teacher. Great. Good. Ah, então digamos assim, se eu quiser falar do meu cachorro, tá? He's a dog. No. Lembra, o dog não é uma pessoa. Ah, verdade. That's right. Don't worry. It's okay. It's a dog. Perfect. Exactly. Quando a gente vai falar de qualquer outra coisa que não seja as pessoas, lembra. It. Ok? Entendi. John, vamos treinar mais um pouquinho isso. Ok. Eu quero que você pense numa pessoa super especial para você. My mother. Good. Alright. Pensa no que a sua mother faz. Tá. Secretária. Great. Mais uma coisa. Para falar da tua mother, a gente vai usar he or she? She. Great. Very good.
E junto com he, she, it, a gente usa o is. Essa é a forma do verbo to be que a gente usa, né? Então vai ficar She's. perfect. Isso mesmo, com a contração. She's. Great. Então a gente vai falar da profissão dela, da occupation dela, né? Como é que vai ficar essa frase? She's a secretary. Great. Vamos treinar um pouquinho mais essa pronúncia. Tá. Secretary. Secretary. Perfect. Agora vamos tentar a frase. Tá. She's a secretary. She's a secretary. Perfect. Good. Para fazer negações e perguntas é bem simples também. Você precisa só acrescentar o not. Not. Yeah, that's right. Então, na frase que você fez antes a respeito da sua mother, você disse she's a secretary. Tá. Good. Então, se ela é uma secretary, ela não é uma dentist. Ok. Pra gente falar a frase, vai ficar assim, ó. She isn't a dentist. Isn't, eu coloco. Yes, exactly. O que é esse isn't? Ele é o is not. Ah, entendi. Yes. She's isn't a doctor. One more time. She isn't. She isn't. Great. She isn't a dentist. She isn't a dentist. Perfect. Exactly. Ok. Right? Lembra, de novo, contrações, super importante saber. Tá. Então, melhor dizer she isn't do que she is not. Ok. Para fazer perguntas, também é bem tranquilo. Tá. Se na afirmação a gente diz she is a secretary, na pergunta eu só inverto. Então eu vou dizer is she a secretary? Is she a secretary? Great. One more time. Is she a secretary? Is she a secretary? Perfect. Vamos tentar dar mais uma entonação de pergunta, porque a Tá. gente está fazendo uma pergunta, Ok. né? Então vamos mudar a palavra um pouquinho. Is she a dentist? Is she a dentist? Isso aí, great. A gente tem que lembrar de dar essa entonação de pergunta quando fala também, né? It's very important. Great. This is very easy. Yes. Aliás, John, você sabia que tem uma expressão em inglês que a gente usa para falar quando uma coisa é super fácil? Qual é que é? A piece of cake. Piece of cake. Exactly. A piece of cake. A piece of cake. E o que é isso? Literalmente, a piece of cake significa um pedaço de bolo. O que o bolo tem a ver? Calma. Você sabe, John, assim como no português a gente usa expressões como, sei lá, encher o saco. Quando a gente diz não enche o saco, eu não digo, né? Enchendo o saco. E em inglês funciona assim também. Entendi. Então, você tem expressões assim da mesma forma. Por isso, it's a piece of cake é fácil. Ah, entendi. That's right. John, agora que a gente já tá chegando ao final da nossa aula, eu quero te pedir para te fazer uma coisa. O quê? Eu quero que você pense em 10 pessoas que são especiais ou pessoas que você conhece bem, Tá. ok? E você vai pensar no que essas pessoas fazem, qual que é a occupation, o job dessas pessoas. Ok. Então o exercício vai ficar mais ou menos assim, ó. Então eu tenho, sei lá, Marina, né? O nome da Marina foi uma das pessoas que eu lembrei. Do lado, eu vou escrever a frase sobre a Marina. She is a teacher. Entendi. Aí vou escrever sobre o Daniel. Do lado, eu vou dizer he's a dentist. Entendi. Ok? Para te praticar. Eu quero que você não só escreva, eu quero que você diga essas frases em voz alta. Ok. Pode deixar. Além disso, eu quero que você coloque lá no Quizlet todas essas occupations que a gente aprendeu hoje. E então, John, também dá uma pesquisada em outras occupations que te interessam, até para você ampliar o seu vocabulário. E coloca elas lá no Quizlet também. Pode deixar. Então, John, that's it. Mais uma aula que chegamos ao fim. So, congratulations. Thanks. Bye!